Estimados irmãos em Cristo, que a paz do nosso Deus esteja no seu coração e que as suas palavras estejam também, não somente em nossa mente, porque conhecimento o diabo também tinha de Deus, mas que elas estejam em nosso coração, na nossa alma, e que assim a gente seja servos dedicados e consagrados ao Senhor. Esse é um momento muito especial, um momento em que a gente usa para refletir sobre a palavra de Deus, e precisamos que esse Espírito então nos conduza para que de fato possamos compreender o que Ele tem a nos dizer. Oferta. Talvez alguns vão pensar, lá vem hoje falar de oferta, mas oferta é um campo muito amplo quando a gente diz e quando a gente fala sobre ele. Mesmo dentro de um ambiente cristão, esse é um assunto que talvez não seja muito fácil de ser tratado. Dizem que a parte mais sensível do homem é o bolso, e quando você mexe ali, aí a coisa fica feia. Mas a Escritura ensina sobre a oferta, a Escritura fala sobre a oferta, e nós podemos também ensinar de uma forma correta o que a Bíblia ensina sobre este assunto, e é importante a gente refletir sobre isso. Há formas de nós encararmos o assunto simplesmente de forma legalista, dizer isso tem que ser assim e ponto final. Como se nós pudéssemos talvez até barganhar com Deus. Se você der tanto de oferta, olha só, Deus vai te dar o dobro. Cuidado com essas promessas assim, porque se fosse desta forma, talvez nós nem precisaríamos ter banco, né? Levava o dinheiro tudo para os templos, e ali você teria todo o dinheiro bem aplicado e rendendo uma fortuna. Mas aí depende como você encara, você vai ver que você recebe muitas bênçãos de Deus para quem é generoso. Também tem esse lado. Podemos falar sobre esse assunto sem problema algum e sem ter medo de nada, porque, como eu disse antes, a Escritura fala sobre este assunto. Em nosso texto, Jesus e os discípulos estão diante do templo, e lá a oferta, o gasofilácio, o local onde se ofertava, ficava na porta, e não aqui na frente do altar, como nós fizemos. Vocês trazem a oferta diante do altar. Hoje até nós temos outras formas de ofertar, depois o presidente vai falar, como o Pix, né? Então muitas vezes o nosso dinheiro não chega mais aqui diante do altar, mas nós ofertamos conta por conta, e está tudo certo, né? Não existe uma forma, um ideal dentro da Bíblia dizendo que se faça assim. Porque nós vamos ver que o dinheiro é só uma parte. Dinheiro é só uma parte. E aí diz o texto, ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre lançou 2 pequenas moedas. Nós podemos usar, alguns ricos vão usar esse texto e dizer, tá vendo, eu ganho muito dinheiro, mas eu posso dar um pouquinho porque a viúva ofertou pouco e foi muito. Aí os pobres ou os menos favorecidos financeiramente vão dizer, eu também não preciso ofertar com regularidade e com generosidade, porque a viúva deu pouco. E isso foi muito diante de Deus. Então, cuidado para não usar o seu lado humano para justificar, às vezes, a sua oferta, seja ela qual for. Temos que abrir o olho. Cuidado com o velho homem aí, que o velho homem é terrível nesse sentido. Mas vamos lá. Nós temos que olhar essa oferta dos 2 pontos de vista, do lado humano, então. Os homens, olhando para a oferta daquela viúva, eles iam dizer, é desnecessário. Não precisava ter trago essas moedinhas, porque aquilo ali, eu acho que não dava R$2 o que ela ofertou. Daí o homem ia olhar para aquela viúva e dizer, não, fica com esse dinheiro, não dê esse dinheiro de oferta.
Esse é o lado humano que diz, não precisa, fica com ela, você vai precisar. Alguém certa vez disse para minha sogra, a senhora não precisa ofertar, porque a senhora é aposentada. E ela disse, não, eu faço questão de ofertar, eu quero ofertar. E então eu pergunto, qual é o problema de uma pessoa aposentada ofertar? Se ela está tendo uma renda e ela deseja ofertar. Aonde está o problema disso? Então, do ponto de vista humano, aquela oferta era sem valor. Não, o que nós vamos fazer com R$2? Depois de uma reforma que nós gastamos aí não sei quantos, talvez 150 mil, não, R$2, fica com ela. Não tem valor nenhum, não dá nem um saco de cimento. Não dá nem para comprar uma chave da porta. Esse é o olhar humano da coisa. É uma oferta sem valor. Talvez alguns dizem, só isso? Mas veja, os outros estão dando muito dinheiro. Então guarda a sua oferta. Talvez, olha lá, fulano está ofertando para todo mundo aí, já. Porque ele ganha bastante, então ele está ofertando muito dinheiro. Na visão humana, a viúva queria se mostrar. Não, ela só tinha aquilo lá, mas ela foi igual lá depositar a sua oferta. Então, ela podia ter ficado no seu canto, não precisava se mostrar para os outros, que ela foi lá ofertar aquelas moedinhas. Talvez, algumas vezes nós pensamos assim. Mas vamos olhar do lado divino, com a visão de Deus. A sua oferta era importante. Deus naquele momento abençoou aquela viúva. Não somente a sua oferta, mas a sua decisão. Ela tomou uma decisão. Diante do que ela tinha, ela pôde ofertar para que o reino de Deus continuasse o seu trabalho. Então aquela oferta, ela era importante e Deus abençoou aquele valor. Tem uma música que diz, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. O pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus não é nada. Isso porque Deus olha além do que nós podemos olhar e Deus vai além do que nós vamos com o nosso olhar. Aos olhos de Jesus, a sua oferta era muito grande. Muito valor ela colocou ali dentro. E quando nós vamos olhar o porquê, certamente ela ofertou em termos percentuais muito mais do que aqueles que estavam jogando grandes quantias de dinheiro. Porque ela deu tudo o que possuía. Ela deu a sua consagração naquela oferta. Ela deu a sua vida naquela oferta. Naquela oferta, na visão de Jesus, ela glorificou a Deus, aquele pouco valor, mas ela glorificou a Deus com a sua oferta. E por que glorificou o Senhor? Porque a sua oferta não estava indo somente as moedinhas, mas estava indo a sua vida, o seu coração, a sua alma. E esse é um dos pontos tremendamente grandioso quando nós falamos desse assunto. Quando nós falamos e tratamos dentro de um campo da fé, então nós podemos dizer que ali está a compreensão do que a viúva fez. Ela deu a sua vida ao Senhor, antes de levar a moeda, as moedinhas. O Senhor teve primeiro a sua vida, o seu coração, a sua alma. Quando nós trouxermos a nossa oferta diante do altar, vocês podem ter absoluta certeza que não é a primeira oferta que você
que Deus está querendo que vocês tragam é o dinheiro aqui. A primeira oferta que Deus quer é o seu coração, é a sua alma, é o seu arrependimento verdadeiro, é a sua humildade de reconhecer a sua situação diante do Criador. É de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, na certeza que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Uma oferta envolve muita coisa. Jesus enxerga o lado oculto, aquilo que ele não pode, o que vocês não enxergam do meu coração, Deus está enxergando. Porque esse lado oculto envolve uma vida, envolve confiança em Deus, envolve a salvação que você recebeu de Deus, envolve honrar e glorificar o Senhor, envolve buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e envolve se colocar debaixo da vontade do Senhor. Muita coisa envolve essa atitude de levantar, ou atitude de fazer um pix em nome da congregação, ou uma oferta para quem quer que seja. O ato de ofertar é só um ato, mas o que está contando é o que está dentro do seu coração, da sua vida. É pelo que temos oculto em nossa vida que um cristão faz o que faz. Um cristão não faz as coisas por aquilo que ele enxerga, mas por aquilo que ele não enxerga. E aí nós podemos comparar com a nossa esperança. A Escritura diz que se a sua esperança se limita ao túmulo, somente a esta vida, então nós somos os mais infelizes dos seres humanos. Mas se a nossa esperança passa o túmulo, então passa a fazer sentido, e o cristão enxerga além do túmulo. O cristão enxerga a eternidade. O cristão enxerga Cristo ressuscitado. E é por isso que ele acaba fazendo o que ele faz. Querem um exemplo? O quanto vocês pagam por este objeto aqui? Quanto vocês seriam capazes de pagar por esse objeto? Vocês sabem o que é isso aqui, né? É uma pasta. Quando as pessoas olham para uma vida cristã, quando as pessoas olham para Deus, quando as pessoas olham para Jesus, quanto você pagaria por esse objeto? R$1.000? Alguém dá R$1.000? 2.000, 5.000, 10.000? Na visão de vocês, não vale muito. Mas na minha visão, eu dou a vida. Porque eu estou enxergando algo diferente que vocês não enxergam. E assim é a fé. O cristão enxerga o que os outros não enxergam. O cristão trabalha por aquilo que os outros julgam ser banal. O cristão trabalha por aquilo que os outros não dão valor nenhum. Que se fosse possível ainda roubavam todo o nosso dinheiro, ou todo o patrimônio das congregações, dos templos, dos cristãos, para que não se fizesse trabalho nenhum. E é assim com relação também à nossa oferta. O olhar humano não dá valor. Mas o olhar do cristão sabe o que ele está fazendo. Sabe para onde ele está indo. Sabe com que propósito ele encaminha a sua vida. A intenção de Deus, irmãos, quando ele ensina sobre essa oferta, é dizer assim: sejam consagrados a Deus. Coloquem a sua vida, o seu coração, primeiro na mão de Deus. Confie nele.
Entrega a tua alma ao Senhor. E movido pelo Espírito Santo, eu não tenho medo de dizer e pedir: entregue a tua alma ao Senhor. Porque somente por esse espírito de poder é que nós temos coragem de dizer: Senhor, toma aqui a minha vida. E quando nós olhamos o que Deus fez por nós, se nós achamos que estamos fazendo muito para Deus, muito pelo reino de Deus, talvez nós não temos noção ainda do que nós vimos Deus fazendo por nós. Ele deu o melhor que Ele tinha, o seu filho, seu único filho. E então a pergunta: se você acha que isso é pouco, você daria o seu filho para morrer por qualquer pessoa que fosse? Você diria: deixe esse bandido solto e deixe o meu filho ser pregado ali no lugar dele? Então, se a gente acha que o que Deus fez foi tão pouquinho, então faça você. Dê o seu filho. Dê o seu filho para ser pregado na cruz. Eu já digo que não vai adiantar. Porque perdão, vida e salvação somente em Cristo. E em nenhum outro lugar. Então que a nossa oferta seja primeiro o meu coração e a minha alma. O resto é consequência da minha vida estar nas mãos do Senhor. Que Deus nos guarde neste caminho, firmes nesse trabalho, de continuar o nosso trabalho para que muitos corações ainda sejam acalmados e tranquilizados na presença do Senhor. Amém.